Você não pode responder, é só para quem não participou das madrugadas com Deus, porque esse é o tema da nossa madrugada com Deus. Amém? Então, Provérbios capítulo de número 8, versículo de número 17. Olha o que o texto diz. É um texto bastante conhecido e bastante citado. Tá? Vamos lá então. A palavra do Senhor nos diz assim: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam, dependendo da sua tradução, de madrugada me busca, me acharão. Só para quem não veio na madrugada com Deus, quem está falando isso? Quem? Deus. Isso mesmo? Louvado seja Deus. Podeis se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, é claro, Paulo disse que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. A gente lendo a Bíblia, a palavra do Senhor inteira é a palavra de Deus falando comigo e com você. Há quem duvide de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu vos afirmo com toda certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. Querendo ou não, ela é a palavra de Deus. Tem outros que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é por completo a palavra de Deus. Aí eu refuto e digo, não, a Bíblia tem palavras do diabo. Quem concorda comigo? Tem. Lá no monte, lá na tentação de Jesus, o diabo chegou para Jesus e disse, transforma essas pedras em pães. Ou seja, ali é a palavra do diabo. Mas aqui, irmãos, eu quero desde já chamar-vos a atenção, porque nós temos um pequeno defeito, de que quando a gente lê a Bíblia, a gente muitas vezes abre e fala assim, eu vou ler um versículo aqui, esse versículo vai falar comigo, né? A gente lê um versículo e entende, mas tem uma regra muito importante da hermenêutica e da exegese, que é o quê? Ler o contexto. Quando a gente lê essa passagem, você abre aqui, Provérbios 8, 17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando a gente olha isso aqui, a gente imagina durante o dia uma fila na porta do céu, esperando Deus responder as nossas orações. Aí a gente pensa, não, de madrugada a fila é menor. Tem até o ditado que diz, sim ou não? De madrugada a fila é menor. Mas queridos, deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus é tão poderoso que Ele pode ter todos os habitantes da terra orando no mesmo tempo. Ele vai ouvir a oração de todo mundo ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Mas não entendi, pastor, o que o senhor quer dizer. Vamos entender agora. O texto aqui não está falando propriamente de Deus ou de Cristo Jesus. Vamos ler o contexto lá no versículo 12 de Provérbios 8 ainda. Olha o que o texto vai dizer. Isso, Brunão. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Ou seja, quem está falando aqui, irmãos, é a sabedoria. É a sabedoria personificada em uma pessoa falando comigo e com você. Ou seja, quando a gente leu o 17, é a sabedoria falando. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas vamos lá, vamos partir lá de onde a gente parou, para que nós possamos entender isso aqui. A gente vinha no culto passado falando acerca dos perigos da sedução e a necessidade de guardar o coração. Salomão, ele tem uma visão, ele vê algo em seu reino, lá do versículo 6, vamos ler o contexto para a gente continuar e entender. No versículo 6 do capítulo 7, Salomão diz, porque da janela da minha casa, olhando eu por as frestas, vi entre os simples e descobri entre os moços um moço, falto de juízo. Então Salomão estava olhando pelas frestas lá do palácio e viu esse moço que tinha uma falta de juízo.
Aí o 8 vai dizer que passava pelas ruas junto à esquina e seguia o caminho de sua casa. Ele estava indo para sua casa. No crepúsculo, ao findar do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Vocês estão construindo a cena, né? Um rapaz caminhando, tal. Aí o versículo 10, que é onde a gente parou, a gente vai entrar agora nele. Ele diz: eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuta de coração. Preste atenção. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de uma prostituta e astuta de coração. Aqui Salomão ele apresenta, irmãos, a tentação. Essa mulher personifica a tentação. E essa tentação é algo que vai ao encontro do homem. Preste bem atenção nisso. A tentação é algo que vai ao encontro do homem. Ela sabe, ela busca o homem. A mulher aqui representa toda a sedução do pecado. Quando Salomão está falando isso, ele está alertando não só, como eu disse, não só para o cuidado de uma mulher com um homem, ou o cuidado de um homem com a mulher. Ele engloba no geral, falando acerca do perigo da sedução e da tentação. Aí, aqui, o texto ainda continua dizendo que ela não é apenas uma tentação, é uma tentação imoral. Ela é astuta, calculista e sabe como enganar. O pecado é astuto, calculista e ele sabe como enganar. O pecado, como a gente sempre fala, raramente ele vai aparecer para mim e para você com uma aparência assustadora. Raramente o pecado vai aparecer como algo destrutível. Normalmente ele vem atraente. E é isso que nós devemos tomar muito cuidado. Por quê, pastor? Porque nem tudo, irmãos, que parece bonito vem de Deus. Nem tudo que parece bonito vem de Deus. Grave isso no teu coração. O diabo, ele sempre prepara armadilhas para nós cairmos. E detalhe, armadilhas cuidadosamente preparadas. Por isso nós devemos tomar cuidado e ser vigilante a todo tempo. Porque às vezes nós pensamos que é algo bom e é algo destrutivo. Pensamos que é algo que é para nós galgar, crescer ou, não sei, ter um futuro com alguém. Se alguém está procurando um marido, uma esposa. Aí o diabo vem sabendo da sua necessidade, o que ele faz? Ele te coloca pratos, bonito, agradável, mas o final é para quê? Te derrubar. Vigilância a todo tempo. Por isso que devemos ser sábios. Por isso que Deus nos convida sempre a buscar sabedoria, irmãos. Buscar discernimento espiritual é indispensável na vida do cristão. Porque só com discernimento espiritual você vai entender o que é de Deus e o que é de Satanás. A Bíblia vai dizer em Coríntios 2, 2 Coríntios 11, 14, que Satanás ele tem o poder de se transformar até em um anjo de luz. Olha só isso. Satanás ele se transfigura em um anjo de luz para enganar. Imagina só o perigo que corremos se não tivermos discernimento espiritual. Lembra Tiago falando que a tentação ela gera o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera morte. A ideia dele é te levar um prato agradável, você cair, você ser tentado, cair, e depois ele te levar para a vala. Aí o versículo de número 11 vai dizer assim, esta quem? A mulher era alvoroçada e irrequieta, não parava em sua casa os seus pés. A mulher aqui é uma mulher inquieta e vive procurando oportunidades para pecar. O pecado é desse jeito, ele vive procurando alguém para derrubar.
E o pecado, ele nunca fica satisfeito, irmão. Quem não aprende a dominar os seus desejos, acaba sendo dominado pelo pecado. Ele quer que nós nos tornamos escravos dele. Porque a gente pensa, não, pequei uma vez só, e não tem um perigo mais. Aí você cai de novo, passa os dias, cai de novo, cai de novo, cai de novo. Depois, irmãos, que vira essa rotina, você não consegue mais se livrar dele sem Cristo Jesus. Vigia. Isaías 57, 20. Isaías vai falar que os ímpios são como mar agitado. Nunca está inquieto. Os ímpios, você pode ver que eles procuram sempre pecar. Eles não se contentam com o pecadinho, não. Eles sempre querem mais, saciar a carne, as vontades. Eu quero pecar, fazer tudo. Porque o pecado escraviza. E eles dizem que nós somos escravos, né? Mas graças a Deus somos livres em Cristo Jesus. Escravos, infelizmente, são eles. Aí o versículo 12 diz: agora, por fora, depois pelas ruas, e Aia, espreitando por todos os cantos. Como eu disse, aqui o texto está nos dizendo que o pecado, irmãos, ele vive procurando vítimas. Satanás, ele está sempre procurando quem possa destruir. Pedro, 1 Pedro 5:8, Pedro diz que o diabo, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A missão de Satanás é essa, é nos derrubar. A missão de Satanás, ele tem a eternidade inteira para tirar você dos caminhos do Senhor. E aí algo muito interessante que eu vejo no texto de Pedro, é que Satanás, ele vive, ele rodeia, ele vive buscando, ele vive procurando, ele vive tentando, ele vive, sabe? Aí eu aprendo algo muito importante. Não basta fugir do pecado, irmão. O pecado, ele precisa ser evitado. O pecado, ele precisa ser, você precisa se distanciar dele. Não corra o risco de cair no erro. Não corra o risco de se deixar levar pelas tentações de Satanás. Porque o que o versículo 13 diz? E chegou-se para ele e o beijou. A mulher chegou-se no rapaz e o beijou. Descaradamente lhe disse. Vamos parte a parte aqui. Olha só, a mulher, o pecado, né, que simboliza a mulher aqui, ele não tem vergonha. A mulher chegou e o beijou descaradamente. Um beijinho simples. Não tem perigo não, é amizade, é um beijinho no rosto. O primeiro contato aqui geralmente parece inofensivo. É um elogio. É uma propostinha, sabe? Tranquilo, não, é um negocinho, você vai ganhar um dinheirinho. É nisso que devemos vigiar, nas pequenas coisas. Porque é isso que ele precisa, só uma brechinha para nos derrubar. É nas pequenas coisas mesmo. Toda queda começa com pequenas concessões. Ninguém cai assim de uma hora para outra. Se falar, não, eu caí assim de uma hora para outra, eu vou te falar na tua cara, mentiroso. Ninguém cai de uma hora para outra. Lembra Sansão com Dalila em Juízes 16? Quantas vezes Sansão teve a oportunidade de, sabe, entender a tentação e se afastar de Dalila? Sansão, ele não caiu pela força da tentação. Sansão, ele caiu pela repetição do risco. Aí que está o perigo. Não repita, irmãos. Não dê oportunidade de Satanás te tentar mais de uma vez. Foge, sabe, abandona, deixa tudo. Fala, prefira santidade. Prefira viver uma vida em santidade com Deus. Ela disse para ele no versículo 14: a carne de sacrifícios pacífico tenho
comigo. Hoje paguei os meus votos. Olha isso. Aqui o texto está dizendo, irmãos, que o pecado, ele se mistura com a religião. Por isso que eu sempre digo, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho birra, é de religiosidade. A religiosidade nos torna hipócrita. A religiosidade faz eu ter uma aparência de santidade, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que eu faço no oculto, Deus sabe o que eu faço quando ninguém vê. Ela tenta misturar a religião com o pecado. Pastor, é possível? Sim. É possível ter aparência de religioso e viver uma vida longe de Deus. Eu preguei domingo aqui. Hoje, infelizmente, não é de hoje, né? Desde a época de Jesus. Hoje desde a época de Cristo, é o que nós mais vemos. Homens com aparência de santidade, mas podre por dentro. É por isso que eu luto. Eu falo, Deus, eu não quero ser um crente religioso. Eu quero ser um crente igual foi o Senhor. Eu não preciso aqui demonstrar, eu até sei. Eu fui treinado para isso também. Apresentar uma falsa religiosidade aqui, de santidade, de homem que revela, tal. Não, não quero isso não. Eu preciso que você entenda a palavra de Deus e seja salvo. É só essa minha missão nessa terra. Nem toda pessoa, preste atenção nisso. Deus está dando um alerta para pessoas aqui nessa noite. Nem toda pessoa religiosa vive em santidade. Tá? Toma cuidado com isso. Na internet tem um monte aí de profeta do Pix, conhecido como profeta do Pix. Se você dá um dinheirinho para ele, ele revela, não sei de onde ele tira, mas ele revela. Tome cuidado com isso. Jesus disse em Mateus 15:8: meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta você vir aqui e adorar a Deus com os seus lábios, sendo que o seu coração é de Satanás. Tem gente que fala, não, Deus quer somente o teu coração. Não, Deus quer você por inteiro. Pedro fala assim, que a tua alma, o teu espírito e o teu corpo seja santificado ao Senhor. Se Deus tiver 99% de você, para Ele não serve. Ele quer você inteiro, 100%, corpo, alma e coração. Como está o seu coração na hora que os seus lábios se abrem para adorar o seu Deus? Versículo 15 diz: por isso sai ao teu encontro e busca diligentemente a tua face, e te acharei. Ela faz aqui o jovem se sentir especial. Ela saiu de encontro, ela buscou a face dele, ela buscou ele. O texto deixa em específico, era você que eu queria, é você que eu desejo, é você que eu quero. Sabe por quê? Porque você é lindão, você é cheiroso, você é forte, você é bonito, os seus cabelos são compridos, você é a coisa mais linda do mundo. Ou seja, Ele sabe. O pecado é desse jeito, ele alimenta o seu ego, ele te coloca para cima. Gosto da fala do pastor Hernani Santos. Sabe o que Satanás faz? Ele te exalta para te derrubar. Deus, Ele te derruba, te abate, para depois Ele te exaltar. Cuidado com elogios. Isso eu falo em específico para as moças. Cuidado com elogio. Cuidado com bajulação. Cuidado com isso. Versículo 16. Já cobri, olha só, olha a conversa dela.
já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com colchas bordadas, com linhos finos do Egito. Ela prepara, irmãos, cuidadosamente o ambiente. Tem hora que eu fico pensando se vocês estão entendendo o que o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Eu não quero que você se prende à história, eu quero que você, coloque a tua vida no geral, acerca disso que o texto está dizendo. O pecado, ele prepara cuidadosamente o ambiente. Satanás, ele prepara cenários favoráveis para o pecado. Eu falei aqui, esses dias, vou ter que falar, não vai ter jeito. Em uma ministração, Deus me usou aqui, eu falei em algo, e vou repetir. Satanás, irmãos, Deus, ele nunca vai abrir uma porta para você e fechar a porta da igreja. Eu tinha falado acerca de trabalho, vai aparecer propostas e portas de emprego que vão se abrir, mas quando essas portas se abrir, se fecharão as portas da igreja para você. Ah, não entendi. Satanás, ele prepara cenários favoráveis para te afastar de Deus. É na hora que você precisa, você está desesperado, o credor está batendo na tua porta, as contas estão lá e você se desespera. Aí Satanás olha e fala assim: é agora que eu dou a rasteira nele. Aí ele vem com aquele prato, bonito, salário bom, tudo bom e do melhor. Aí você olha e fala: oh, isso é de Deus, essa é a bênção que eu estava pedindo para Deus. Aí você pega a bênção e vai se esbanjar. Aí essa bênção te tirou da presença de Deus. Eu te pergunto, foi Deus que deu? Vigia com isso. Afasta de você tudo o que te afasta de Deus. Se o teu celular, eu não sei, a rede social está te afastando de Deus, irmãos, afasta-se dele. Apaga esse aplicativo, exclui tudo que te afasta de Deus. Se essa amizade sua está te afastando de Deus, se afaste dela. Eu falei isso aqui e eu repito, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu tinha um monte de amigo. Quando eu bati o meu joelho no chão, eu falei assim: Deus, eu quero que o Senhor afasta de mim tudo o que afasta de Ti. Se eu tiver 2 ou 3 desses monte de amigos, são muitos. Eu não quero ninguém comigo que me afasta do meu Deus. Eu só quero pessoas que estão caminhando ao meu lado, arruma a Nova Jerusalém. Ah, pastor, não devo conversar? Não, converse, tem amizade normal. Só que não frequenta os mesmos lugares. Não vai fazer a mesma coisa que ele, não se afaste, evita o pecado, irmãos. Ai, Jesus. Versículo de número 17. Ela continua: já perfumei o meu leito com mirra e aloés e canela. Olha isso. Ela continua ainda envolvendo todos os sentidos. Ela preparou a cama para confortável. Aí ela diz: já preparei, perfumei o meu leito. Olha o sentido, ela já está mudando o sentido, já para o cheiro. Você vê que o pecado, ele envolve todos os sentidos. Aquilo que agrada aos olhos pode destruir a sua alma, irmãos. Volte no Sansão. Quando o pai e a mãe de Sansão falou para ele: Sansão, não envolve com essa mulher. Sabe o que Sansão falou? Ela agrada aos meus olhos. Sabe qual foi a primeira coisa que Sansão perdeu quando os filisteus pegaram ele? Visão. Aquilo que agrada aos seus olhos é aquilo que vai destruir a tua visão.
Nem tudo o que produz prazer, irmãos, produz vida. Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem coisas que parecem inofensivas. É lícito, pastor. A lei permite, tal, a lei permite. Mas se a lei do homem permite e a lei de Deus proíbe, irmãos, fica com a lei de Deus e deixa a lei dos homens. Nem tudo que produz prazer produz vida. Versículo de número 18. Vem, ela preparou todo o cenário, aí diz para ele assim: vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremos-nos com amores. Pecado aqui mais uma vez prometendo felicidade imediata. Uma noite maravilhosa, uma noite bela, uma noite, sabe, de prazeres. O problema é que ela mostra só a noite, mas ela não mostra o amanhã. Ou seja, o pecado vem para você ver só presente, mas ele não te mostra a destruição do amanhã. Nunca mostra as consequências. Ele não vai chegar, Satanás não vai chegar e falar para você: ó o seguinte, adultera aí, trai a sua esposa aí, né? Mas fique sabendo que amanhã o negócio vai ser feio, ela vai descobrir e o trem vai bagunçar tudo. Ele não faz isso não. Ele fala assim para você: não, trai sua esposa, porque ninguém vai ficar sabendo. E o bicho é tão ruim, que ele faz você cair e ele mesmo espalha a notícia. Queridos, o prazer do pecado é curto. E as suas consequências podem ser duradouras. Ela pode durar por uma vida inteira. Um momentinho de vacilo que você cai, dependendo do pecado, ele destrói sua vida inteira. Quantos relacionamentos, quantas famílias destruídas por um momento de prazer. Não troque o prato de Satanás pelo banquete do Senhor. Acho que é o Júnior Trovão que fala isso. Não troque o prato de Satanás pelo banquete do Senhor. Não entendi. Você acha que eu vou trocar um banquete desse por um prato de Satanás, irmãos? Não, de forma nenhuma. Vamos lá, Hebreus 11, 25. Hebreus fala assim: goza por um pouco de tempo o deleite do pecado. O escritor aos Hebreus ele fala lá, Hebreus 11, 25, escolhendo antes ser maltratados com o povo de Deus. Isso, o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Aí esse texto também, você vê, aí eu já dava uma mensagem. Mas muita gente diz assim: não, vem para Jesus que sua vida vai ficar, você não vai ter mais problemas, você não vai ter sofrimento, vai tudo resolver. Aí os hebreus chamam para vir para Jesus, aí ele diz: escolhe Jesus. Aí quando você escolher Jesus, o que vai acontecer? Você vai ser maltratado com o povo de Deus. Mas ser maltratado com o povo de Deus é melhor do que um pouco de tempo ter gozo no pecado. O pecado é momentâneo, a condenação é eterna. Essa vida é passageira, a próxima é eterna. E a gente não coloca na balança isso. Não, eu vou fazer aqui, a gente vê o agora, mas e o amanhã, meu querido? Como vai ser a sua eternidade? A Bíblia diz que o homem vive até 70 anos, passar disso é hora extra, né? E o que o texto fala, né? Eu brinco com a minha esposa chega e fala assim: mano, tem 80 e poucos anos. Aí eu falo: tá fazendo hora extra já, né? Mas é a Bíblia que diz.
Passar de 70 anos é enfado e canseiro, irmãos. Agora só, imagina, você 70 anos com as regalias do mundo, se chafurdando na lama do pecado. Quando você morrer, é 70 anos de condenação? Não. Então prefira viver uma vida de santidade, uma vida, sabe, de privações por 70 anos. Mas quando você morrer, você viver a eternidade no gozo celeste junto com o papai, lá nas moradas celestiais, onde a nossa imaginação nem consegue, do que você viver a sua eternidade no inferno, irmãos. Aí vamos ao versículo 19, meu Deus. 19 diz assim: porque meu marido não está, ó a conversa dela. É casada ela ainda, olha só. Porque meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Ouvinte, levou na sua mão um saco de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Ela acredita que ninguém vai ver, meu marido nem em casa vai estar. É o que eu sempre falo, pode ninguém ver, mas Deus vê. Integridade, ser um homem íntegro, um homem santo, é fazer o certo, mesmo quando ninguém vê. Vou dar um exemplo simples. Fazer o certo é você chegar numa padaria, quanto que deu o pão? R$10. Aí você manda 20 e ele te volta 15. Tá certo o troco? Não. Aí sabe o que a gente faz? Olha só, Deus abençoou. Põe um 15 no bolso e ó, ninguém viu. Fazer o certo, irmãos, é você voltar. Mesmo que você chegou em casa, está longe, voltar lá na padaria e falou: meu querido, toma aqui o seu 5 que você deu a mais do troco para mim. Ninguém viu, Deus viu a tua fidelidade e a tua integridade. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Hebreus 4:13. Todas as coisas. E Deus nos julgará por elas. A gente só colhe o que planta. Tem muita gente que reclama, fala: porque a vida me dá tanto desgosto, eu tenho tantas frustrações, eu tenho tanta coisa que, sabe, me tira a paz. E, meu querido, você olhou, você tem refletido e olhado o que você tem plantado? Você está plantando somente o que você está colhendo somente o que você plantou. A vida é assim. Versículo 21. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com elogio dos seus lábios. Como Deus criou o mundo? Pelo poder da? A palavra tem muito poder, irmãos. A palavra tem um poder enorme. Por isso que eu digo, falei com o passado e o texto nos alertou acerca da mentira repetitiva. A mentira, quando a pessoa é mentirosa, e ela mente tanto que até ela acredita na mentira dela. Eu conheço pessoas assim, eu tenho um amigo que é assim. Ele mente tanto que você percebe que até ele acredita na mentira que ele conta. Ai, passar óleo de peroba nessa cara de pau, rapaz. Quem não conhece, irmãos, a palavra de Deus, facilmente acredita nas mentiras de Satanás. Viva com o que o Efésios 6:17 diz, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a palavra da verdade, irmãos. Se você conhecer, é por isso que eu tenho falado sobre sabedoria, conhecimento bíblico, entendimento da palavra. Se você conhecer a palavra de Deus, você não é enganado facilmente. Oh, meu Deus do céu, Deus faz lembrar cada coisa.
Quando eu tô à toa também, que eu sobro um tempinho, eu vou lá nos bichos do WhatsApp, lá no WhatsApp não, do Reels, do YouTube, e fico passando o dedo lá. Aí ontem, eu estava vendo um vídeo, um pregador famoso, até conhecido. Aí ele chamou alguém lá na frente e tal, falando com o rapaz, como é que é o nome? Aí ele falou o nome, aí ele, beleza, ele pegou e falou assim, olha, Deus tem uma revelação para você. Aí ele pegou e falou assim, amém, tal. Ele falou assim, você já me viu? Aí ele fez duas perguntas, você já me viu? Você já conversou comigo? Aí ele pegou e falou assim, já, nós conversamos ali na frente, ali antes de começar o culto. Tem no YouTube, depois se quiser eu mando. Aí sabe o que ele falou? Ah não, então vai lá, depois eu revelo para você. Combinado, coisa... Quem conhece a palavra de Deus, irmãos, não se engana facilmente. Deus dá o discernimento e fala assim, isso aí é um falso profeta, não vai nessa daí não. Por isso que eu luto. Desde quando nós abrimos essas portas, eu falei, Deus, eu quero que o teu povo ame a tua palavra, tenha sede de conhecer a tua Bíblia, a tua palavra, igual esse pastor que tem. Porque se tem uma coisa que eu amo, irmãos, é a palavra de Deus, é estudar isso aqui. Eu amo demais. Por isso eu intitulei os cultos de quarta-feira como o culto da palavra. É o culto que você vem, é um culto cansativo, mas você vai sentar e vai ouvir Bíblia. Não é história de carochinha aqui não, é palavra de Deus mesmo, e ponto, acabou. Versículo 22. E ele logo a segue. Segue como? Como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. Olha só, ele pensa que está indo para o prazer. Nossa, vou para o prazer. Mas está caminhando para a destruição. Toda escolha produz uma consequência. Deus te dá dois caminhos sempre. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo dois caminhos sempre. Deus dá duas opções. Você escolhe, querido, para onde você vai caminhar. Mas saiba, todo caminho, toda escolha tem a sua consequência. Não troque, mais uma vez eu digo, não troque o prato pelo o banquete, não troque o banquete pelo prato. Mas sabe qual que é o perigo? Mais uma vez, um alerta. Satanás, ele vai vir sempre te oferecer na hora da tua maior necessidade. Lembra Esaú? Em Gênesis 25? Esaú chegou cansado do campo, com muita fome. E o que o seu irmão estava fazendo? Tinha acabado de preparar um prato de lentilha. Ele falou, eu quero esse prato, eu estou com fome, eu tenho necessidade. Aí, o que aconteceu? Te dou o prato se você vender a primogenitura. Ele diz, o que vai me valer a primogenitura se eu estiver morto? Aí ele trocou o prato de lentilha pela primogenitura. Aí muita gente fala, Jacó, meu Deus, quem que é o irmão dele? Me fugiu a memória. Jacó, né? Jacó enganou você. Não, ele não enganou. Ele só fez a proposta para uma pessoa que estava extremamente necessitada e ela aceitou a proposta e trocou. Quantas vezes nós trocamos a bênção de Deus pelo um prato de lentilha? Não troque, irmãos. 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Ah, Jesus, o problema é esse. Ele só percebe o perigo, irmãos, quando já é tarde. Assim acontece com muita gente. Só percebe o perigo
quando a flecha lhe atravessa o fígado. Quando o resultado do pecado chega. O que é mais fácil? Você fugir do pecado ou depois tentar consertar as suas consequências? Pense nisso. Vou usar os textos passados. Senta o homem e a mulher casados há tantos anos e fala assim: não, vamos nos divorciar. Pare, querido. Reflita as consequências. Como vai ser a sua vida, e não só a sua, mas a dos seus filhos. Qual é mais fácil? Resolver o problema ou se divorciar? Aí vai brigar, vai procurar advogado para brigar pelos bens. Aí os filhos se entristecem muito, porque quando um casal se divorcia, quem sofre mais são os filhos. O teu filho vai ser criado por outro homem, porque você acha que ela vai ficar. Não, ela vai casar de novo. Eu não entendo. Eu conheço pessoas que já estão no 7º ou 8º casamento. Aí eu falo igual o pastor Cláudio Duarte: se você atravessar a rua e for atropelado, quando você for atravessar, você vai querer ser atropelado de novo? Não. Você vai vigiar, você vai tomar cuidado para atravessar a rua. Aí eu penso, gente, se está no 7º casamento, é porque o negócio não é fácil. Ou seja, não, aqui o negócio está complicado. Eu vou largar dessa mulher, vou arrumar outra, mas a hora que você arrumar outra, ela vai ter os mesmos problemas e até mais. É por isso que muita gente prefere largar. Não, eu vou largar dessa, vou arrumar outra. Aí deu ruim, vou arrumar outra. Mas seria mais fácil você se resolver com a sua primeira, a mulher que Deus te deu, a mulher que Deus falou assim: essa aliança não pode ser quebrada. É só a morte. Deus vai julgar, um dia vai sentar frente a frente. O divorciado vai ser Deus, o divorciado é divorciado. Eu falei: agora vamos resolver esse negócio. Aí que o negócio vai apertar, queridão. Não entendi, pastor. É mais fácil, irmãos, resistir à tentação do que tentar consertar o erro depois. É muito mais fácil. 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estais atento às palavras da minha boca. Salomão volta aqui mais uma vez a ensinar. Ele diz: quem escuta a sabedoria evita sofrimento. Obedecer, observar a palavra de Deus, irmãos, evita lágrimas no amanhã. Aí tem gente que culpa a Deus ainda. Não, eu estou nessa situação, Deus não me ajuda, Deus não olha por mim, Deus não me protege, Deus não sei o quê. Rapaz, Deus não tem culpa das suas escolhas erradas. Está chorando hoje? Consequência do pecado. Aí lembra lá Provérbios 1:33. Quem obedece à palavra de Deus, aqueles que dão ouvido à palavra de Deus, habitará seguramente. Irmãos, isso é uma promessa para nós cristãos. Deus está dizendo para mim e para você: se você decidir observar a minha palavra e obedecer, eu te protejo, eu te guardo, eu te blindo. Ah, pastor, mas acontece coisa também na vida do cristão. Acontece, mas é permissão de Deus. E isso não vem para te matar, isso vem para te fortalecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E pronto, irmãos. Se Deus permitiu chegar em você, é porque você tem capacidade de vencer, de suportar. É vontade de papai. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. 25. Não se desvie para os caminhos do teu coração e não te deixes perder nas suas veredas. Mais uma vez.
O problema começa no coração, antes das atitudes. Vigia o coração, aquilo que, sabe, que você deseja. Guarda o teu coração diariamente. Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. O 26, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Ninguém é forte demais para brincar com o pecado. Não pense que você está grandão, fortão. Não, toma cuidado. Homens fortes também caem. Davi, homem segundo o coração de Deus. Você já pensou nisso? O homem segundo o coração de Deus caiu, irmãos, por um vacilo. Sansão, o fortão do cabelão, que tinha o cérebro do tamanho de um feijão, caiu. Salomão, o homem mais inteligente que pisou nessa terra, que nos deixou isso aqui, caiu. Paulo diz: aquele que está em pé, cuidado, não caia. Vocês da mídia, em nome de Jesus, acham um fundo aí, deixa ele até o final do culto, pelo amor de Deus. Está me incomodando essa. Todos sofrem, irmãos, profundamente. Todos eles sofreram profundamente por causa do pecado. Todos eles. Eu acho lindo na Bíblia que Deus mostra as vitórias de Davi, de Sansão, mostra as vitórias de Salomão, mas ela também não oculta os seus pecados. Ela não oculta as suas falhas. Isso que eu acho lindo na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia mostra, irmãos, que nós somos carne e osso. O que eu aprendo com isso é isso. Somos seres humanos, carne e osso, descendente de Adão, com o pecado, sabe, com a carne desejando o pecado. A Bíblia mostra isso para mim e para você. E não é porque você caiu que Deus te odeia, Deus te rejeita, não. Ele convida a todos: arrependei-vos e seja abraçado por papai. O 27 ele encerra do capítulo. Eita, Jesus, não vai dar para nós entrar nem no 8. 27. Caminhos da sepultura são a sua casa, que descem as câmaras da morte. Pecado sempre termina aqui, na sepultura. Morte física, pastor. Muitas vezes sim. Mas o texto aqui está falando mais de morte espiritual. Separação entre o homem e Deus. Lembra? Não fugiu o versículo, mas o texto diz: os vossos pecados faz separação entre vós e Deus. Então quando eu peco, entenda isso, quando eu peco, não é Deus que se afasta de mim, é eu que me afasto de Deus. Quando Adão e Eva comeu do fruto, Deus foi no Éden, sim ou não? Deus foi no Éden. Mas o que Adão fez? Correu e se escondeu. Por quê? Porque eu estou nu, eu pequei. Deus não rejeita você quando você peca. Então lute para não cair. Mas se você cair, saiba, Deus está te chamando de novo e dizendo: Adão, Adão, aonde você está? Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de mortes. Tem caminho que parece direito, mas te conduz à morte. Que caminho eu devo seguir, pastor? João 14, 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Então eu fecho. Provérbios não se trata apenas, irmãos, não trata apenas de adultério, mas de qualquer pecado
qualquer sedução, qualquer proposta de Satanás, prometendo prazeres momentâneos que conduz à destruição. E qual é o antídoto, pastor, para essas propostas? É o que Salomão diz no capítulo 7 inteiro: cultivar intimidade com Deus e guardar a palavra no coração, fugir das ocasiões do pecado e andar em sabedoria. A vida cristã não depende da sua força, da sua própria força. Ela depende de você manter firme em Cristo Jesus. Por quê? Porque só Cristo Jesus nos dá poder para vencer a tentação do pecado. Amém? Olha, não deu tempo nem de entrar no 8. Eu queria tanto pregar esse 8, que aqui está um... Para mim, o capítulo 8 de Provérbios é um dos capítulos que mais me chama a atenção. Porque ele faz o epígrafe do capítulo 8, olha isso: o chamado à sabedoria. Chamado à sabedoria, o chamado ao conhecimento. Eu encerro. Fecha a minha Bíblia. Mas eu quero encerrar dando esse alerta do capítulo 8, do epígrafe do capítulo 8. Deus está chamando todos nós para uma sabedoria, para uma busca, para aprender, para compreender os caminhos do Senhor. Preste atenção. Os cultos de quarta-feira é culto da palavra, é culto para você aprender. Mas eu repito, não adianta você vir todos os cultos de quarta-feira, todos os cultos de segunda, todos os cultos de domingo, aprender e não praticar. Você precisa praticar aquilo que você está aprendendo aqui. A mídia podia fazer um cardzinho meu, sabe? Aqueles cardzinhos quando o povo fazia igual o pensador. Eu assim, com a mão no queixinho aqui pensando. E falar aquela frase assim, ó. Preste atenção, eu encerro com ela. A sabedoria de um homem não é medida pelo quanto de conhecimento ele tem. A sabedoria de um homem é medida pelo uso do conhecimento que ele faz. Ou seja, eu posso ser um homem e conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conheço todos os mandamentos, conheço tudo, e não praticar nada. Mas o homem, esse é um tolo, para mim ele é tolo. Agora o homem sábio, ele conhece só o decálogo, os 10 mandamentos, e obedece, e cumpre, e segue. Eu estou dando um exemplo, tá? Não estou criando regra e doutrina aqui não, estou dando um exemplo. Faça uso do pouco conhecimento que você tem. Aí você se tornará um sábio. Amém? Coloque sobre seus pés. Nós já vamos estar encerrando. Deus falou com você.